Olá, meu nome é Francisca e eu vou apresentar agora para vocês um artigo intitulado As diferentes taxas de evasão de uma instituição de ensino superior pública, uma pesquisa desenvolvida por mim, Francisca Caneoia, e o meu professor Mário César Barreto Moraes. E para começar, a gente precisa falar brevemente sobre o contexto dessa pesquisa, né? Para isso, eu vou citar alguns autores, poucos, eu prometo, né? Que corroboram para a composição desse contexto dessa pesquisa, né? Ribeiro e Leda afirmam que o ensino ele está em expansão, né? Ele vem em expansão, vem crescendo nos últimos anos, mas de uma forma precária. Né? Existe muita preocupação de se inscrever os alunos, mas não existe mais a preocupação com a qualidade do ensino. Né? Tanto que a, a estatística do semestre de 2016 indica que o número de matrículas vem caindo com o passar do curso. Né? E aí falando sobre evasão, né? A matrícula vai caindo, os alunos vão evadindo, então e isso gera a evasão, né? E a evasão para Silva e Filho e outros autores, né? Caracteriza como um desperdício e principalmente numa instituição de ensino pública, né? Um desperdício social, acadêmico e econômico. E nessa pesquisa sobre evasão, surgiu o tema desse artigo, né? Observando-se que as taxas de evasão elas eram muito diferentes entre si. E veio a curiosidade, né? O que será que elas medem? E dessa pergunta que a gente fez, né, saiu o objetivo dessa pesquisa, que é calcular as diferentes taxas de evasão e, com isso, identificar diferentes perspectivas do fenômeno proporcionada por cada fórmula de cálculo. O objeto dessa pesquisa, né, foi escolhido o curso de pedagogia. Isso porque o curso de pedagogia, segundo a estatística do INEP de 2018, era um dos cursos com a maior matrícula, né, do país. Foi escolhida a Universidade do Estado de Santa Catarina por ofertar o curso de pedagogia na modalidade presencial e à distância e ter a maior série histórica, né, disponível para a gente poder fazer os cálculos. Lembrando que na Universidade do Estado de Santa Catarina, o curso de pedagogia ele é ofertado nas duas modalidades por dois centros diferentes. Então temos o SEAD, com Centro de Educação à Distância, e a FAED, como a Faculdade de Humanidades e Educação da universidade. E para o desenvolvimento dessa pesquisa, a gente contou com o apoio da Pró-Reitoria de Ensino, com o pessoal do SEAD e com o pessoal da FAED. Então, os procedimentos para desenvolver essa pesquisa. Nós precisamos coletar os relatórios junto à PROEM, a Pró-Reitoria de Ensino, do curso de Pedagogia, no período de 2015 a 2019, e esses dados eles serviram para calcular as taxas de evasão. Também distribuímos questionários eletrônicos para os alunos da modalidade à distância, com o objetivo de averiguar elementos da evasão e da permanência desses alunos na universidade. Também realizamos entrevistas com os professores, tutores, coordenadores, diretores de centro e também os alunos da modalidade presencial, com o mesmo objetivo de verificar fatores da evasão e da permanência deles na universidade, dos alunos, né, na universidade. Dessa forma, sobre a metodologia, nós podemos classificar essa pesquisa como de natureza aplicada e exploratória quanto aos seus objetivos, com uma abordagem quali-quanti, e quanto aos procedimentos, um estudo de corte, estudo de caso e um levantamento. E na pesquisa bibliográfica foram identificadas três principais fórmulas para o cálculo da evasão. As três apresentadas no quadro a seguir, né? Sendo a primeira delas o do INEP. A do INEP, ela considera desistência, transferência e falecimento.
Já a segunda, do Instituto Lobo, ela considera matrículas, os egressos e os novos ingressantes. E a do SEMESP, ela considera matrículas trancadas, desvinculados e falecidos. Observo que a fórmula do Instituto Lobo, ela na verdade, ela calcula a permanência dos alunos e a evasão seria o 1, né, o 100% dos alunos menos a permanência, dando ênfase na permanência. Com base nos dados fornecidos pelos relatórios da PROEM, no SEAD, que é o Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina, foram aplicadas as 3 fórmulas apresentadas anteriormente, e os resultados a gente vê nesse gráfico. Observe que em azul são os resultados das taxas do INEP, com a fórmula do INEP, em laranja, os resultados pela fórmula da SEMESP, e em cinza, o resultado da fórmula de Lobo. Observo que nos anos de 2016 e 2018, o SEAD não teve ingressos, não teve entrada de alunos, por isso essa queda tão brusca, né, na taxa. Tá? Mas para a fórmula do SEMESP não teve impacto esse não ingresso em 2016 e 2018. O gráfico anterior trazia as taxas ano a ano, né, para cada fórmula do curso de pedagogia do SEAD. Essa tabela, ela traz a média desse período, né, a média das taxas desse mesmo período. Então, a gente observa que o INEP tem uma taxa maior, né, de evasão. Instituto Lobo deu até uma taxa negativa, indicando que a permanência é maior do que a evasão, mas observando que no ano de 2016 e 2018 não teve ingresso. E a do SEMESP dá uma taxa mais estável, né? A linha do SEMESP era mais estável e a média ficou em 13,06%. Então, agora a gente compara as taxas calculadas com a fórmula do SEMESP com o próprio dado do mapa do ensino superior da SEMESP, mas também com o da ABED. Esses dados são trazidos nesta tabela, né, onde a gente pode observar que, com relação ao mapa do ensino superior da SEMESP para universidades públicas de Santa Catarina na modalidade à distância, o SEAD manteve uma taxa de evasão menor, né, do que a do mapa em todos os anos, né? No ano de 2014 e no ano de 2016. Já no ano de 2017 não é possível fazer essa comparação por não termos a taxa do mapa no ensino superior. Já na ABED, no ano de 2014, a taxa do SEMESP, né, com a fórmula do SEMESP no SEAD, ela fica abaixo. E nos outros 2 anos, 2016 e 2017, a taxa de evasão do SEAD se mantém na faixa prevista da ABED. E agora os resultados da Faculdade de Humanidades e Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina, a FAED, que oferta o curso de pedagogia na modalidade presencial. Os dados foram aplicados nas fórmulas, né? Em azul a do INEP, em laranja do SEMESP, em cinza a de Lobo. Né? E, em geral, as curvas se acompanham, observando que em 2014 e 2015 essa discrepância para baixo, né, da fórmula de Lobo se explica por ter, quando a faculdade tem, em média, 80 vagas anuais, no ano de 2014 e de 2015 foram 100 vagas, né, 100 ingressos e não 80. E em 2017, essa alta na taxa do INEP se justifica por um número maior de trancamentos nesse ano. O gráfico anterior mostrou o comportamento da taxa de evasão das 3 fórmulas nos últimos 5 anos, e nessa tabela a gente traz a média do período. Né? Novamente, a fórmula do INEP fornece uma taxa maior,
a do lobo uma menor e da semesp mediana. Assim como a comparação feita com o SEAD, a gente compara aqui também a taxa calculada da FAED, com a fórmula do semesp, com o dado do mapa do ensino superior da semesp. Então, as taxas de evasão da FAED, elas estão superiores às taxas da semesp, do mapa do ensino superior, das universidades públicas de Santa Catarina. E agora vamos ver a comparação das taxas médias para cada centro no período analisado. Os dados são trazidos na tabela, né? A gente pode observar que a taxa calculada pelo INEP, ela é expressivamente mais alta do que as outras taxas calculadas com as outras fórmulas, né? Já do Instituto Lobo, ela é expressivamente menor, né? E lembrando dos gráficos, né, a taxa do semesp, ela vem se mantendo de certa forma estável em comparação às outras duas, né? Não sei, não foi objetivo dessa pesquisa analisar o porquê, mas o INEP ele é um órgão ligado ao governo. O Instituto Lobo é um instituto privado, né, iniciativa privada e que presta consultorias na área. E a Semesp é um sindicato das instituições de ensino superior, né? De qualquer forma, sem apurar os motivos, né, por apresentar fórmulas e taxas tão diferentes, né? Com o uso da fórmula do INEP, o SEAD ele tem uma média de taxa de evasão superior ao da FAED, né? O Instituto Lobo, por sua vez, o SEAD fica com uma taxa de evasão média menor do que a da FAED. E o mesmo acontece na Semesp. A taxa de evasão do SEAD ela é inferior ao da FAED. Então, com as três fórmulas, duas delas favorecem o SEAD na taxa de evasão menor do que o da FAED. E agora as considerações finais dessa pesquisa. Primeiro ponto: diferentes fórmulas com diferentes perspectivas. São três fórmulas estudadas nesse artigo e as três medem o fenômeno da evasão com uma diferente perspectiva. Por exemplo, a do lobo ela tem mais ênfase na permanência do que na evasão. As outras duas da evasão elas consideram até o motivo da evasão, como a desistência, o trancamento ou falecimento. Segundo ponto, a EAD apresentou evasão menor do que a modalidade presencial, contrariando a maior parte das pesquisas, dos artigos, né, lidos para fazer a fundamentação teórica desse artigo. A EAD ela geralmente apresenta uma taxa de evasão maior, e nesse caso, neste estudo, foi o contrário. E o terceiro ponto para as considerações finais é que existe muito a falta de cooperação dos centros. Por exemplo, a FAED e o SEAD ofertam o curso de pedagogia pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E eles não buscam um trabalho cooperativo, eles buscam diferenciação um do outro e não facilitam para o aluno transitar entre o centro e outro, ou entre uma modalidade ou outra. E mesmo a gente, nas entrevistas com alunos, alguns deles mencionaram a precarização da modalidade à distância pelos professores da modalidade presencial, né? Subutilizando a plataforma e as ferramentas da modalidade à distância. Quando o trabalho cooperativo poderia ser muito mais rico para os alunos, poderia tornar a experiência do estudo mais rica para os alunos, né? Os profissionais de cada centro, eles buscam diferenciação e não a união, né? Isso reflete até na gestão dos recursos
tanto da universidade quanto de cada centro. Antes de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho nesse evento, mas também a Pró-Reitoria de Ensino e as equipes do SEAD, da FAED e os alunos, né, colaboraram bastante para o desenvolvimento dessa pesquisa. Em especial agradecimento ao meu professor Mário César Barreto Moraes, que sempre me orientou, sempre me apoiou muito para desenvolver essas pesquisas. E agora fica aqui os nossos contatos, né? E o nosso agradecimento. Muito obrigada.